Olá, eu sou a Kemi Soy. Olá, eu sou Marcelo Novaes. Em um país com dimensões continentais, um povo miscigenado, diverso, ávido por criatividade e adeptos à evolução digital, qual seria a cara da joalheria no Brasil? Se por um lado herdamos o fascínio pelo ornamento dos povos ancestrais que já habitavam nossas florestas, como colonizados, recebemos dos europeus a influência da réplica do exterior. Depois de um século XX, onde conglomerados do luxo perpetuaram o comportamento da joia como símbolo de status, raridade e distinção social, a partir dos anos 90, assistimos à construção de uma joalheria com traços de identidade nacional. Testemunhamos maior liberdade na utilização de materiais e conceitos, refletindo referências locais. No mundo globalizado, influenciado pelo acesso à comunicação online, o público detém mais informação e é exigente por escolhas individuais e personalizadas. No século XXI, se por um lado temos consumidores interessados na origem e na identidade de tudo que consome, por outro, percebemos o movimento dos joalheiros brasileiros expandirem a potência da autenticidade criativa através da produção joalheira nacional. Hoje, o Brasil parece exercitar o olhar para si com o mesmo orgulho que uma nação é marcada pela diversidade, a miscigenação e a criação autoral. Se ainda somos considerados o pulmão do mundo, um dos países com as maiores reservas naturais, como será que questões éticas e sociais farão parte da realidade da produção e do consumo da produção joalheira? Será que o boom da joalheria autoral não é apenas uma tendência, mas sim o despertar da consciência coletiva sobre a identidade de um gigante adormecido com o talento para a composição, o trabalho sofisticado de cores, a vocação de reunir referências diversas para, enfim, apresentar o trabalho de obras jamais concebidas? No episódio de hoje, vamos abordar estes e outros temas. E para nos ajudar, vamos contar com a preciosa participação de uma convidada dedicada a questões da história, do mercado, do ofício da joalheria brasileira. Cláudia Daê é publicitária pela Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP, e pós-graduada em Design Gráfico pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Cláudia Daê é também fotógrafa formada pelo SENAC. Há mais de 25 anos atua no desenvolvimento de projetos de comunicação e marketing, pesquisando durante esse período temas de relevância ligados à publicidade, marcas, identidade, cultura, moda e marketing. Desde 2011, dedica-se à documentação da joalheria nacional, coordenando o projeto Joalheria no Brasil, pelo qual publicou o livro de mesmo título em 2017, em que é autora e organizadora. Palestrante da história da joalheria, é professora no IED, São Paulo, Instituto Europeu de Design, é mestranda em Design de Joias na FAO USP. Segundo o seu livro A Joalheria Brasileira, a joia é objeto de alto significado e, ainda que considerada artigo de luxo, está presente na maior parte da população. O matrimônio se faz com a troca de alianças e sua perpetuação é celebrada em bodas de prata e ouro. Joias de família são passadas de geração a geração e muito se sabe sobre essas peças. A joalheria é arte e ofício que se desenvolve de modo especialmente fascinante. Em um país rico em minérios, metais nobres e pedras naturais, as pessoas os transformam em pequenas e tão diferentes obras de arte. Essas pessoas são ourives e artesãos, lapidários, geólogos, técnicos e homens do garimpo. São precursores oriundos da imigração do século XIX e XX, que abriram caminhos, exploraram materiais, desenvolveram marcas, criaram e difundiram a joia no Brasil. Este projeto surgiu para contar a história dessas pessoas e suas joias. Um legado com pleno desenvolvimento nos últimos 50 anos. Período recente que delineou o que é a joia brasileira neste início do século XXI. Histórias envolventes, surpreendentes e curiosas que irão despertar o interesse das novas gerações, homenagear profissionais e artistas e, acima de tudo, resgatar a memória da cultura brasileira nesta sua brilhante faceta. Olá, Cláudia. Bem-vinda à Joia, Diálogos da Joalheria. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Vocês estão de parabéns. Esse programa é realmente algo que
que faz falta para a gente aqui no Brasil, na área de joalheria. E eu fico muito feliz de estar participando dele agora, logo no início, né? Muito obrigado, Cláudia, mais uma vez. E quando nós pesquisamos o seu trabalho, nós percebemos que você tem um projeto de pesquisa extenso, né, no tema da joalheria brasileira. Como nasceu esse encantamento? Esse encantamento nasceu pelo meu pai, que era joalheiro, né? E por incrível que pareça, eu não aprendi joalheria, né? Eu sou a mais nova da família, né? Sou a caçula, tinha uma diferença de idade, e eu não me interessei pela joalheria. Quer dizer, quando ele produzia, eu era muito criança, muito pequenininha, e mais tarde ele só comercializava e eu queria fazer publicidade, eu fui fazer publicidade e segui a minha vida, né? Mas um dia ele faleceu e deixou uma sala cheia de materiais, de ferramentas, de peças, de pedras lapidadas, brutas, pérolas de todas as cores. E eu vi que tinha a história da joalheria toda lá, e aquilo era tudo muito fascinante. A raiz, assim, apesar de eu não ser joalheira, a raiz é familiar, né? O encantamento vem pela essa lembrança da infância, né? Esse carinho, essa coisa que a gente sente da identidade, né? De reconhecer aquilo que os pais faziam. E depois que eu comecei a pesquisar pelo fascínio que é de fato, né? A joalheria ela tem um lado dela que é fascinante. Ela envolve todas as pessoas, né? E as pessoas que trabalham com ela, né? Mesmo não só os criadores, como pessoas da área administrativa, todas as pessoas que eu conheci, que eu entrevistei, que eu tive algum tipo de relacionamento, eu vi que eram apaixonados pela joia. E a joia é apaixonante mesmo. Interessante essa sua introdução, porque você fala, eu acho, e me lembra de um dos grandes fascínios da joalheria é a lembrança de pessoas, né, Cláudia? É a humanização que a joalheria inspira nas outras pessoas, né? Então, quando você fala que a joalheria tem ligação com a história de vida do seu pai, a gente já fica, né, assim, curioso sobre essa história, e então eu acho que você começou já falando exatamente, mostrando um dos fascínios que a joalheria exerce sobre a gente. Muito, muito bacana. Cláudia, fiquei encantada. Eu já tinha escutado um pouco sobre a sua história uma vez numa palestra que você deu, num evento que eu estava presente, mas hoje você trouxe alguns elementos a mais, eu achei muito interessante. Agora, falando um pouquinho do seu livro, né? Em 2018, você publicou o livro Joalheria no Brasil, História, Mercado e Ofício. Gostaria de saber qual foi o propósito dessa sua obra. Foi registrar a história da nossa joalheria, né? Como eu vi o trabalho do meu pai sendo importante, não é só o trabalho dele, era o trabalho de todos os joalheiros são importantes, né? A joalheria é uma arte tão linda quanto qualquer outra, como a pintura, como a escultura, como qualquer outra. E o que estava acontecendo é que a gente não tinha material nenhum, não tinha publicação. A gente tinha uma história que estava acontecendo. A joalheria atual, ela é muito recente. Ela se desenvolveu com pessoas, com empresas, com personalidades, com situações que são muito recentes. Isso não estava sendo registrado. As pessoas estavam morrendo, a gente estava perdendo essa história. Então, eu resolvi fazer um projeto para resgatar essa história, registrar essa história e difundir ela no Brasil, porque a gente precisa saber da nossa história. Qualquer área que você atue, você precisa saber da sua história, da história daquilo que você faz, daquilo que você pratica. E como que a gente não estava sabendo da nossa história em joalheria, né?
Eu achei assim, era uma coisa tão linda, a joalheria é tão fascinante que as pessoas precisam conhecer isso. Então, eu resolvi pesquisar e fazer um livro para poder distribuir essa informação, né, para o público em geral e também para os estudantes, porque já você via que já tinha pessoas entrando em escolas, em universidades, já tinham cursos em faculdades, mas não tinha material, não tinha história. Então, você tem pessoas jovens querendo entrar na joalheria, entrando na joalheria e não sabe nada do que aconteceu há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Então, virou uma missão para mim. Eu sou formada em desenho industrial, na FAP também, mas eu lembro que naquela época não tinha mesmo nenhum livro falando sobre a joalheria brasileira, né? Você teve uma ideia maravilhosa que só fortalece o nosso setor, está de parabéns, e espero que a gente consiga, né, com o nosso programa e com o seu podcast também, que a gente consiga propagar ainda mais a joalheria brasileira. Esse trabalho, né, que você desenvolveu de escrever um livro, né, com essa densidade, quanto tempo de trabalho, de dedicação você teve, né? Porque é o registro de um ofício passado muitas vezes de pai para filho, né? Sim. Como que foi esse processo e como que ele se divide, né? Como é que você conseguiu dividir esse material? Foram 6 anos do início do projeto à publicação do livro. Eu fiz por um projeto cultural, com apoio da Secretaria de Cultura, tive patrocínio da Júlio Cubo e da Briner, porque era um projeto extenso, foram 6 anos. Então, precisava de fundos, né? Precisava de estrutura. Eu pesquisei com entrevistas, entrevistei cerca de 200 pessoas da área, empresários, artistas, especialistas, enfim. Trabalhei com revista do setor, né? Então, a biblioteca do IBGM tinha uma parede só de revistas, eu estudei as revistas todas daquela parede, trabalhei com mídia normal, com jornal, com outros periódicos, livros, parte de história, para poder concatenar com as histórias que os joalheiros contavam. E à medida que eu fui trabalhando, eu vi o seguinte, eu vislumbrei da seguinte forma: eu não era joalheira, eu não entendia nada de joalheria. Eu estava lá fazendo uma pesquisa, consultando as pessoas, pegando a história oral das pessoas. E aí, conforme eu ia conversando, o joalheiro falava, não, porque eu fazia um anel assim, com uma lapidação assado. E eu pretendia, eu sabia que aquele material era para o público leigo, né? Então eu teria que explicar uma série de coisas que, na verdade, nem eu tinha conhecimento, né? Então eu busquei parcerias, eu peguei especialistas das várias áreas, eu estruturei o livro da seguinte forma: a primeira parte é história, né? Que eu escrevi porque eu tive o contato direto com as pessoas e com essas informações, eu me envolvi e vi a ligação de uma coisa com a outra, aquilo tudo foi muito mágico, muito, muito maravilhoso mesmo, né? E aí eu tive a colaboração do Carlos Cornejo, que é especialista na parte de pedras brasileiras, e ele escreveu um capítulo só sobre pedras e metais. Fala do nosso material, das descobertas, dos garimpos, das lapidações, que tipos de lapidações existem, o que foi criado depois, enfim. Aí eu coloquei uma terceira parte, que é a parte técnica, onde eu peguei várias pessoas para falar sobre a bancada, sobre a ferramenta, como que é feita a joalheria, como que é feita uma joia, a tecnologia, o que avançou, o que mudou, o 3D, para que se tivesse um panorama do que é a joia. E, por fim, a Engrácia Costa,
que é diretora de design da GES, que é doutora nesse assunto também, design de joias, escreveu a parte sobre design e arte da joia, né? Então eu fiz um traçado, assim, eu peguei a joia desde a história, passei pelo material, a técnica e o produto final, dentro de uma concepção que também é um pouco didático. Eu falei, né? Tem os alunos, os estudantes, né? Então eu fiz uma coisa, eu montei de uma forma que as pessoas pudessem consultar as informações conforme elas quisessem, né? Tem um índice no final do livro, você pode consultar sobre safira, então tudo que aparece sobre safira, sobre pérola, sobre determinada marca, determinada pessoa, você pode consultar separadamente. Se de repente a pessoa não se interessa pela pedra, ou não se interessa por uma coisa, ou não se interessa por outra. Mas para mim era essencial que ele fosse consistente, que ele tivesse todas as informações necessárias para que as pessoas pudessem compreender essa evolução nesse período recente, que é do século XX, né? Do início do século XX até os dias de hoje, né? Você também descreve essa história do Brasil colônia, depois as joias do século XVIII e XIX, e se detém mais no século XX, não é isso, Cláudia? Os séculos XVIII e XIX eu faço só uma introdução, porque para não começar do nada, né? Só para que se tenha conhecimento de algumas coisas básicas. Mas eu não aprofundo, não aprofundo. Eu começo a aprofundar realmente no século XX, e o grande teor começa aos meados do século XX, né? Nos anos 60. Então, você tem algumas marcas, né? Então, eu conto o nascimento e o desenvolvimento de muitas marcas famosas, né? Marcas centenárias. Então, teve marcas que começaram no comecinho do século, porque chegou um imigrante de tal lugar e começou. E aí a gente teve o desenvolvimento das cidades, né? O desenvolvimento econômico e as imigrações, né? Então teve períodos fortes de imigração no começo do século, depois na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, e aí vieram muitas pessoas de fora, de locais diferentes, que eram ourives, que eram joalheiros, que eram lapidários, diamantários, enfim, e chegaram aqui e trouxeram seus ofícios, suas artes, e começaram seus negócios. E essa é a raiz da nossa joalheria. Aquilo que a gente tem hoje começa a se desenvolver disso. É uma joalheria que é de pai para filho, né? Você não tinha escola, uma coisa familiar. Hoje a gente tem um outro universo, uma outra situação. As pessoas têm acesso, né? Tem um pouco mais de acesso à joalheria. Existem escolas que antes não existiam, né? E existe informação passando, existem grupos, quer dizer, o mundo mudou, né? Então a gente tem um desenvolvimento assim que é fenomenal, assim. É muito bacana, é muito bonito. Conversei com muita gente que tinha lágrimas nos olhos a contar suas histórias, a falar dos seus pais, seus avós, e de como começou, e contava histórias engraçadas, coisas inesperadas, cômicas, e também coisas relacionadas à nossa vida, ao nosso cotidiano, a história do Brasil, a história do mundo, né? Aí você tinha os anos 60, o homem indo à lua, e aí eu me dei conta assim, que a joia tem a ver com um monte de coisas que faz parte da vida da gente, eu nunca me tinha concatenado isso. Coisas culturais acontecendo, aquele concurso da Elis Regina, o troféu era feito pelo joalheiro, feito tudo manualmente. Oi? Os festivais, né? Os festivais, sim, a história dos festivais. O filho do joalheiro que fez o troféu estava lá na coxia assistindo tudo, né?
E aí ele pegava e levava o troféu para a escola, para mostrar para os amiguinhos, o troféu da Elis Regina, que era feito manualmente, né? Então você tinha lojas, joalherias grandes com vitrines cheias de troféu. O troféu era uma joia, era um nicho de joia. Você tinha campeonato de tudo quanto é coisa, tinha carnaval, então você tinha que fazer troféu para tudo quanto era movimento de comunidade, né? Então a joalheria se envolvia com as comunidades, né? Ela fazia doações, ela participava de acontecimentos. Então ela é bastante interessante, eu acho fascinante mesmo, como a joia, você pensar na joia, que é um produto aparentemente, né? Você pensar uma coisa cara, uma coisa rara, né? Mas não é. É uma coisa que está na cabeça de todo mundo, né? Mesmo quem não tem dinheiro, tem um desejo de joia, tem uma ideia de joia, né? Pode não ter a joia, mas tem uma relação com a joia, né? A joia é um documento da humanidade, né? Ela registra a nossa história e ela anda conosco à medida que a gente vai mudando e se desenvolvendo. Ela está ali também, ela está de alguma forma participando. Isso é muito bacana. Mas acho que tudo isso que você compartilhou com a gente, então, fala sobre de onde veio a identidade, né, da nossa joalheria brasileira, né? E eu gostaria, então, depois de toda essa história, como você encara a retomada da joalheria autoral no Brasil? Eu gostaria de saber, na sua visão, como que se deu esse fenômeno? A joalheria autoral, eu acho que todo mundo você já explicou para todo mundo o que é uma joia autoral, né? É uma joia onde o foco está na expressão do autor, do artista, né? Então, o objetivo não é vender, não é uma joia industrial, não é uma joia comercial, mas é uma joia produzida pelo âmago do artista. E ela começou no Brasil nos anos 60. Já havia, né, alguns movimentos lá fora, mas no Brasil começou nos anos 60, principalmente com o Caio Mourão, que era um artista que pregou esse termo de joia do autor com outros artistas, e isso cresceu, de certa forma, né? Então, naquela época, você tinha um grupo seleto de joalheiros artistas produzindo uma joia de autor, uma joia que a pessoa senta na bancada e desenvolve alguma coisa muito íntima, muito especial e criativa. E aí a gente, assim, eu fiz esse estudo, eu trabalhei muito no mercado, em função, eu não quis ficar só na arte, né? Eu quis trabalhar o mercado porque era da onde aparecem as joias, onde aparece o consumo, onde as pessoas se relacionam. Elas se relacionam pela televisão, pela loja, pela internet, né? Então, como é que elas se relacionam com a joia? Então, eu quis trabalhar muito o mercado e a joia industrial, a joia comercial. Bom, aquilo que você chama de fenômeno, eu imagino que seja o que recentemente a joalheria autoral despontou, né? Então, antes a gente tinha um grupo de artistas, agora a gente tem um movimento de pessoas que se interessam pela joalheria, e não é qualquer joalheria, é a joalheria autoral, porque elas sentam na bancada e elas se apaixonam pelo fazer joia, principalmente com as escolas, o surgimento das escolas que veio nos anos 80 por esses artistas que começaram a ensinar as pessoas. Então foram nascendo escolas, formando outros artistas que criavam outras escolas. Isso antes a gente não tinha, era só de pai para filho, ou varrendo o chão da oficina, como eles falavam antigamente,
né? O garoto ia lá com uns 14 anos, novinho, ia para uma oficina, ele literalmente varria a oficina, precisava varrer, depois peneirar, separar o ouro do lixo. Aí ele fazia algumas coisinhas básicas de office boy, passava um tempo, ou eles ensinavam alguma coisa, ele começava a fazer alguma coisa pequenininha, e virava aprendiz, e assim ele ia se desenvolvendo para se tornar um joalheiro, né? Então surgiram as escolas, isso abriu espaço para pessoas que não eram de famílias joalheiras conhecer a joalheria. E esse boom aconteceu, porque as pessoas foram conhecendo a joalheria e foram querendo continuar fazendo joalheria. Então, hoje a gente tem um número bem grande de, não sei dizer quanto, mas pelo convívio, pelo contato com os grupos, os eventos, a gente sabe, né, que tem muita gente trabalhando o seu próprio negócio. Deixa de ser uma atividade de lazer para ser um negócio próprio e se inspirar e trabalhar pelo seu desenvolvimento com uma joia. Né? Cláudia, me vem uma curiosidade. Você acredita com uma identidade de joalheria brasileira, principalmente quando você talvez fale, mesmo no setor comercial ou até na questão da joalheria autoral, isso te vem à cabeça? Ou é desafiador num país feito de tantas referências, com um tamanho gigantesco, com tantas diversidades? Como é que você vê esse ponto da identidade da joalheria brasileira? É dúbio para mim, sabia? Uhum. Porque é desafiador. A gente tem isso, a gente tem uma multiplicidade de referências, de origens. Tem comunidades diferentes no Brasil. O Brasil é muito grande, é uma miscigenação, é uma mistura de muita coisa. E como mistura de muita coisa, a gente reflete essa muita coisa. Porque tudo que a gente produz é aquilo que a gente é, a gente faz, a gente tem, são as nossas origens, são as nossas fontes. Então, por exemplo, a gente tem a biojoia, tipicamente brasileira, que foi criada em função do material orgânico nosso. E não é nosso do Brasil, é nosso do sujeito lá que fez a joia, com as coisas, os materiais locais. Então, assim, a gente tem muita diversidade, mas, pelo que eu vi, eu acho que faz um pouco de sentido, sim. Alguns profissionais falam a respeito da identidade brasileira, da joia brasileira, a questão da cor, do movimento, o volume. A criatividade de encontrar processos inovadores para se executar uma determinada. Sim, isso é muito. Não sei dizer lá fora como que é, né? Mas isso é muito típico aqui do Brasil, né? Essa criatividade. A criatividade na joalheria, ela vem não só do desenho, da forma final da peça, ela vem do material, ela vem do trabalho, ela vem da forma de chegar nessa forma final, ela vem da forma de trabalhar o negócio, da forma de se posicionar no mercado, ela vem da técnica na construção de equipamentos e coisas. Muita gente construiu laminadores, construiu coisas necessárias para se chegar naquilo que se pretendia com a joia, né? Então, essa criatividade ela é muito nacional, ela é muito nossa, assim, ela é muito visível. Uma pergunta relacionada à criatividade, né? Porque nós brasileiros somos conhecidos por sermos muito criativos. Então, pelo seu estudo de história e como foi falado anteriormente que muita coisa foi copiada do exterior inicialmente, você sabe, poderia dar um exemplo de alguma técnica, talvez, que é 100% brasileira, que nasceu aqui no Brasil? O que me vem à lembrança, né,
Sim, na verdade, o joalheiro brasileiro ele é muito criativo, mas se a gente tem que pensar que o brasileiro também ele veio de fora. Né? Então, alguns joalheiros, como o Canzister, o Rui Sauer, né? Um alemão, um francês, um sírio, um japonês. Então, eles chegaram aqui e eles foram criativos, né? Então, a gente precisa concordar que não é uma coisa só nossa, talvez seja uma coisa que venha de outros locais também, venha da necessidade, do objetivo, do interesse, da resiliência, né? Eu acho que essa criatividade ela vem de vários fatores, assim, né? Do amor, da paixão, da crença, né? Mas, assim, você perguntou de um exemplo de técnica. O que me vem à cabeça é da empresa Goldbacher. Era uma indústria, né? Uma indústria joalheira, que produz correntes, produz joalheria. Em um determinado momento, ela estava numa situação ruim pela concorrência com o material italiano. E aí ela precisou se reinventar. E ela se reinventou usando a máquina que faz meias femininas, aquelas meias finas, e ela usou aquela máquina para fazer malhas de metal. Então, ela começou a produzir um material muito diferenciado, com peças formadas por essas malhas que são maleáveis, assim, que elas caem sobre o braço, né? E eu achei isso assim, extremamente criativo, assim. Criativo, interessante. Isso surtiu efeito. Até o proprietário da marca disse, depois os italianos que foram copiar eles. E é o que eles trabalham até hoje. Isso aí é um material bastante bonito, bastante interessante. Eu tenho conhecimento, assim, eu não entendo muito de técnicas, né? Mas eu tenho conhecimento de muita gente que criou coisas como laminadores, processos para se chegar a um determinado fim na confecção de uma joia. Eu não sei descrever, mas eu tenho conhecimento de várias pessoas que descobriram, fizeram alguma coisa e continuam fazendo. Eu acho que tem a ver com essa resiliência que você mencionou, né? Daquelas pessoas que chegam, têm um objetivo em mente e que lutam para desenvolver algum projeto com aquilo que eles têm à sua volta, com seus talentos, né? Colocando pessoas com habilidades diferentes colaborando, né? O que é muito, acho que, uma característica interessante do brasileiro também. E Cláudia, o nosso programa ele tem muito um enfoque, né, no público final. Você consegue ver uma mudança de comportamento do público final, de consumo da joia, através dos anos? Por exemplo, dos anos 80 até os anos 80, para o público que nós temos hoje, até os anos 80, existia muito consumo focado, né, na joia rara, na joia como objeto de investimento. E hoje a gente vê um público mais focado em outras questões de identidade, de customização. Você conseguiu identificar alguma questão, alguma resposta a isso através da sua pesquisa, nessa mudança de comportamento de público? O comportamento do público mudou muito porque o mundo mudou, né? Então, não foi por nada, não, foi porque o mundo mudou. Então, aquela ideia da joia rara, que era comprada pelo homem, dado pela mulher, e aí passado de mãe para filha, aquilo mudou, né? A gente tem um movimento feminino, né? Da evolução do posicionamento da mulher, tanto no mercado quanto no comportamento geral. E aí as mulheres passaram a ser mais as consumidoras, elas passaram a comprar joias para elas mesmas. E os motivos mudaram. Tem uma coisa de
da identidade, como você falou, da pessoa se homenagear, de se dar de presente, né? Tem um pouco do hedonismo, também pelo prazer de ter uma coisa que é especial, uma joia é algo especial. E aí você tem uma entrada do público mais jovem dentro do mercado da joia. O jovem ele não comprava joia, ele passou a se interessar por joia também. Você teve uma entrada de uma classe social um pouco mais baixa, né, que teve acesso, principalmente na época dos anos 2000, assim, na época do Lula, a ascensão da classe C, né, ela teve acesso a coisas que elas não tinham, né, de mercadorias, de viagem, e ela acha que tem direito à joia também, com certeza tem. Então, você tem um público muito diferente do que era antes, e você tem um significado da joia também muito diferente. Por isso que eu acho que a gente tem espaço, que o mercado tem espaço para tudo quanto é tipo de joia. Para joia autoral, para joia industrial, para biojoia, para tudo quanto é tipo de joia. Esse mercado tá vivo, assim. Ele está repleto de pessoas que reconhecem na joia alguma coisa que satisfaz, que eleva essa pessoa de alguma forma. Então, mudou sim, está tudo muito mudado. Então, Cláudia, agora continuando na atualidade, com os avanços tecnológicos, né, com inteligência artificial, eu gostaria que você comentasse sobre os desafios e as oportunidades que as redes sociais elas podem oferecer no setor joalheiro. É uma transformação muito rápida, né? Para mim dá até medo. Pensar no que vai ser daqui a 10 anos, eu não sei, não faço ideia. Mas, assim, a tecnologia, ela se insere na joalheria, a joia acompanha o desenvolvimento tecnológico e ela deve acompanhar. Então, a gente, por exemplo, já tem tecnologia para rastrear uma joia, com todas as informações dela, inclusive a origem dos materiais. A gente tem diamante sintético, pode substituir o diamante natural e preservar um pouco mais a natureza. Existe um público que está focado nisso. É possível também, existe produtos que são feitos tecnologicamente dentro do espectro da joia, um relógio com finalidades diferentes, enfim, eu particularmente acho que isso é um público um pouco mais restrito, né? E as redes sociais é uma coisa que veio para ficar, que mudou o comportamento, né? Tanto do vendedor quanto do comprador, mudou o comportamento das pessoas em geral, de como elas se comunicam. A gente aprendeu a usar isso, e a gente viciou a usar isso. E aí ela tem um poder de suporte, tanto para o vendedor quanto para o consumidor. Então, uma publicação no Instagram, uma publicação no WhatsApp, ele atinge muitas pessoas. Isso repercute de uma forma muito rápida, né? Você pode construir e destruir produtos em instantes. Mas eu vejo assim, de uma forma muito positiva. Eu acho que é algo que assessora a gente, assessora quem está produzindo, assessora o dia a dia das pessoas. É só ferramenta. Então, essa parte comercial, uma outra forma de se relacionar, uma outra forma de comprar e vender, divulgar algum tipo de ação, né? Algum tipo de proposta, né? Então, as redes sociais elas facilitam muito nisso. Eu acho que também essa questão da comunicação do online, né? Ele traz uma certa ansiedade, mas ao mesmo tempo,
quando ela, a ansiedade ela baixa um pouquinho, a gente consegue ver, né, no horizonte as coisas boas que ela pode nos trazer, a gente se acalma e a gente aprende a usar da melhor forma, como você falou, como sendo uma ferramenta, que inclusive Uhum. pode ser usada até no processo criativo das joias híbridas, né? Daquela questão de você ter a joia que vem a partir de um desenho feito à mão, como era feito, depois você Aham. passa para o computador, na tecnologia do 3D, faz o Sim. molde, mas a joia final é acabada à mão por um profissional, né, que trabalha Aham. com esse, que dá o toque dele, né, final ali, né, de, de polimento, né, daquela flor de lótus que nasce muitas vezes de um processo que suja as mãos, que mexe com ácido, com fogo, né, e de repente produz Aham. aquela beleza, né? Eu acho que a tecnologia também contribui para esse fascínio, né? Uhum. Então, Sim. né, eu acho que pode ser interessante. Ô, Cláudia, você está num projeto muito legal de comunicação, né, Uhum. que é o podcast Ouro, Prata e Batom, com mais duas colegas. Eu fui entrevistado, tive a grande felicidade de estar com vocês nessa plataforma de comunicação para fomentar a joalheria, a arte Uhum. e todas as boas vivências das manifestações criativas. E Uhum. conta um pouquinho para a gente sobre como nasceu o projeto e como que, qual é o propósito, né, dele, por favor. E foi muito bom a tua presença lá, viu, Marcelo? Foi bem Ah, bacana. Foi obrigado. muito legal. Então, esse projeto é uma ideia da Adriana Juste. A Adriana Juste é idealizadora também do Joeri, que é um evento, um encontro de joalheiros artesanais que existe já há vários anos e é maravilhoso. É um encontro muito bacana. Está suspenso por hora por conta da pandemia, mas em breve deve retornar. E a Adriana nos convidou a mim, a Tânia Lino, né, para participar desse projeto. Eu já fazia o Joia Brasileira, que era a série de encontros na Unilis Cultural, né, também parei um pouquinho por conta da pandemia. E aí ela tinha essa vontade de fazer esse podcast e a gente se reuniu e fez. E a proposta dele é engraçado, porque assim, são três mulheres, né? São três mulheres de criação ligadas à joalheria, eu na área de pesquisa, a Tânia e a Adriana são joalheiras autorais, né? E aí o que a gente faz é um bate-papo bem informal com pessoas que a gente chama da não necessariamente de joalheria, não necessariamente da parte da joia. O objetivo não é trabalhar joia, o objetivo é trabalhar a arte em geral, né? Conhecimento, filosofia. O que a gente faz é pegar pessoas que estão envolvidas com atividades de uma forma muito positiva, assim, sabe? Fazem coisas, são pessoas que trabalham com amor. E aí essas pessoas, elas têm dicas para dar, elas têm histórias para contar, e aí a gente conversa, super bacana, é muito inspirador, né? Eu acho que o mote do programa é inspiração, é a gente poder soltar um pouco a cabeça, olhar para outros lados, ver coisas legais e se inspirar. Muito, muito bacana essa iniciativa de vocês também. É um Uhum. podcast inédito, né? A gente nunca teve um podcast assim dedicado à joalheria, às artes. Parabéns pelo projeto de vocês. E agora, Obrigada. para a gente finalizar agora, uma última pergunta. Com toda a sua experiência, bagagem de pesquisa, eu gostaria que você compartilhasse aqui com a gente qual que é o maior diferencial da joalheria brasileira em relação à joalheria do exterior. Eu acho que é uma joalheria que ela tem muita gana, sabe? Porque ela não vem de um histórico que o exterior tem.
né? Ela vem desse desenvolvimento nosso, do jeito que foi com a gente. Ela, como eu falei, ela é muito recente. Faz poucas décadas que a joia começa a ficar mais criativa, o desenvolvimento das pessoas buscam novidades da nossa identidade, né, da sua própria identidade. Então, eu acho que, eu não sei, eu acho que o diferencial da nossa joia, porque joia é difícil, tudo é bonito, né? É difícil ter joia feia, né? Então, é engraçado, assim, que, né? A gente fala da nossa natureza, Brasil, mas lá fora também a natureza dos outros países são bonitas, como não, né? Mas eu acho que é uma joia que ela tem uma diversidade, ela tem determinadas influências, né, que são mais precisas aqui do Brasil, né? Tem um pouco de influência do Art Deco, Art Nouveau, da França, da Alemanha, enfim, tem, né? Mas tem também um pouco do nosso histórico brasileiro. Tem uma história de luta, como foi as joias baianas, de resistência dos escravos, das mulheres, né? Então, ela tem expressão, ela tem comunicação. Eu acho que ela é uma incógnita, assim. Eu acho que é uma joia que está se transformando, né? Um produto que está se transformando continuamente e que vai a lugares diversos, assim. Ela vai longe, ela vai muito longe. A joalheria brasileira é muito, muito especial, muito, muito bacana. Eu recomendo. Como você mesmo mencionou antes, né, com todos os seus estudos da história, que o Brasil, você bem falou, é feito de imigrantes, então existe essa miscigenação dos povos, e então acho que isso tudo junto com que o país não é novo, né? Então, como você mencionou também, que a joalheria nasceu mesmo autoral há pouco tempo, há pouquíssimo tempo, comparando com outros países. Então, eu acho que você já tinha um pouco respondido a essa pergunta, mas por isso que é isso que acho que torna a joalheria brasileira tão especial, né? Muito obrigada, Cláudia. Eu vou deixar as palavras agora para o Marcelo também. Adorei a sua participação aqui, foi muito enriquecedor tudo que você trouxe e compartilhou conosco. Obrigada, eu também gostei, adorei. Cláudia, muito obrigado mais uma vez. Eu acho que essa sua última fala foi muito amarrou aí o nosso pensamento de uma forma muito muito específica e também muito abrangente ao mesmo tempo, porque é um processo em construção e que nós aqui estamos tentando, né, através da comunicação, vocês também através do podcast, da sua obra, do livro, que mais uma vez merece todos os parabéns. E eu queria perguntar como é que o espectador poderia ter acesso a você, os seus contatos, e também do livro. Como é que a gente consegue essa obra-prima? Como é que onde que a gente consegue? E as suas considerações para a gente finalizar, por favor. Certo. Bom, o livro ele está disponível, está em algumas livrarias. Hoje em dia não sei exatamente em quais elas estão. Online. Mas é fácil de encontrar na internet. Se você coloca no Google livro joalheria no Brasil, aí aparece os sites que tem. Perfeito. Né? Aí é fácil achar. E aí eu tenho um Instagram que chama também Joalheria no Brasil, né? @joalheria no Brasil. Facebook também Joalheria no Brasil. E uma última mensagem para quem gosta das joias, para quem tem uma paixão pelas joias, o que você diria hoje? Eu acho que os apaixonados das joias eles têm que aproveitar, porque tem muita coisa boa por aí, né? Pesquisa, entra na internet, entra no Instagram, fuça o material. Quando tiver evento
ao presencial, vai no evento presencial, que são coisas muito lindas. Apreciem mesmo, apreciem, conheçam essas histórias. São histórias muito bacanas. A Joia leva uma história muito fundamental para as nossas vidas. Cláudia, muito obrigado. Muito obrigado. Gente, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio com a especialista em joalheria no Brasil, a Cláudia Daê, e até um próximo encontro. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada.